ela ficou muito em cima. Alguém conseguiu fazer? Vocês conseguiram fazer? Ou realmente não deu tempo ainda? Não, achei que a aula ia ser segunda. Aí deixou para fazer um pouco mais para frente, né? Sim. Tudo bem, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos executar essa lista de exercícios juntos. São 20 exercícios, eu vou pedir para vocês até podem abrir aí, na verdade, se tiver impresso, mas eu vou compartilhar a tela com vocês e aí já fica mais fácil, tá bom? Porque eu já estou gravando. Me dá só um minutinho que eu vou compartilhar agora a tela com vocês. E aí, tá todo mundo conseguindo ver a minha lista de exercícios aí? Tá projetado para vocês a tela? Sim, dá para ver sim, Bruno. Dá para ver, né? Então, beleza. Então, vamos tocar o bonde. Vocês vão fazendo, eu vou lendo, tecendo comentários em cada uma dessas questões aqui e vocês vão me dando feedback. Já vão dizendo para mim como é que tá aí, o que vocês estão entendendo e vamos dar prosseguimento. Beleza? Só minimizar aqui para não atrapalhar a nossa projeção. Bom, número 1. Nas áreas muito úmidas da Amazônia, típicas de clima equatorial. Olha que interessante, né, galera? Porque só nesse momento aqui você já está vendo, além do conhecimento de solo, que já foi ministrado no início da semana, você pode perceber que já está falando sobre clima. Conteúdo esse que, inclusive, nós já estudamos lá atrás. Então, não adianta a gente correr com as informações. Por quê? Porque todas as questões que nós fizermos, elas estarão interligadas. Nós estamos falando sobre solo, mas ele, querendo ou não, traz o conhecimento para você acerca de clima. E você já sabe que o clima equatorial ele tem duas características específicas e muito marcantes, sendo a primeira a sua temperatura extremamente elevada, porque, como já diz o nome, equatorial, está próximo à linha do Equador, cuja incidência de luz solar é muito maior do que nas outras regiões brasileiras. E você sabe também que na região equatorial, aqui no Brasil, além de uma temperatura extremamente alta e uma vegetação abundante, nós também temos muita água. A disponibilidade hídrica é muito grande, o que promove um maior fluxo dentro do ciclo hidrológico, não é isso? O sol aquece a água evapora, retorna para a camada atmosférica, condensa-se e retorna para a superfície na forma de precipitação do tipo chuva. Então, olha quantas coisas nós temos interligadas. Embora não seja esse o foco da questão, eu fiz questão de relembrar, até para que vocês possam perceber o quanto tudo está conectado. Então, repetindo, nas áreas muito úmidas da Amazônia, típicas de clima equatorial, os solos são lavados e têm seus minerais e nutrientes escoados pela água das chuvas, causando o empobrecimento do solo em curto prazo. A este processo de degradação do solo, denominamos... E aí, galera, fala para mim aí. B. B de bola ou D de dado? B. Tá no áudio, negão. Facilita pro titio. B de bola ou D de dado? Bola. Ah, garoto. Olha só. Alguém discorda desse gabarito? Fala agora ou cale-se para sempre. Alguém discorda aí desse gabarito? Não, né? Por quê? Porque tá redondinho. O processo de degradação do solo, que foi descrito no texto acima, é o de lixiviação, que é a perda de nutrientes do solo em função de uma enxurrada. Enxurrada essa que ocorre por conta da chuva. Eu não vou ter o processo de lixiviação, galera, preste atenção, se for uma área plana. Não é possível, numa área plana, eu ter o processo de lixiviação. Por quê? Porque a água numa área plana, ela fica estagnada. Logo, o solo vai drenar, vai sugar essa água. Para isso que muitas vezes utiliza-se a técnica das curvas de nível ou do terraceamento. Essa técnica, tanto das curvas de nível, que são arredondadas no entorno de toda a elevação, de todo o morro, ou, perdão pela tosse ainda aí, tá? É resquício. Ou o terraceamento, que vai fazer degraus, escolhendo uma das laterais desse morro, ambos os processos vão frear a enxurrada. Logo, a água da chuva bate ali, o solo drena essa água e permite com que possa ser plantado, dependendo da qualidade do solo, quase todo tipo de cultura. Não é isso? E isso tudo é feito de uma certa maneira para evitar o processo de lixiviação e aproveitar quando nós temos poucas áreas. Eu falei isso na nossa aula de segunda-feira, mas eu vou reforçar. Todo mundo aqui já foi para a região dos lagos, passando pela Via Lagos? Sim.
Sim. Todo mundo já foi? Sim. Beleza. Então, não sei Sim. se vocês já tiveram oportunidade de observar nas laterais que tem muitos morros ali que foram feitos ali, o terraceamento ali, no caso, não, que foi feito curvas de nível. Não sei se vocês perceberam. Fica a dica para quando vocês estiverem indo para lá. Vamos lá, número 2. Vai anotando o gabarito de vocês aí, beleza? Letra B, número 1. Número 2. Nas últimas décadas, o processo de transformação do uso do solo, em função de uma expansão rápida e intensiva da agropecuária, provoca inúmeros impactos ambientais no cerrado, entre os quais erosões profundas que atingem o lençol freático que denominamos. Qual é o problema que ocorre aí, galera? Lembra disso? Vocês estudaram isso já no ensino médio, hein? Mas qual é o problema que ocorre aí quando nós temos aí essa erosão profunda, afundando o solo, criando verdadeiros buracos no solo? Qual é o nome? Se? Laterização? Não. A laterização, ela vai ocorrer logo após a lixiviação. Por quê? Na lixiviação, eu tenho uma perda de nutrientes do solo em função da chuva e da declividade do terreno. Quando esses nutrientes vão embora, não é só nutrientes, não, propriedades vitaminosas, não. Eu estou falando de terra, material pesado. Então, cai tanta terra, vem tanta terra embora, que o que fica exposto quando sai toda essa terra é basicamente a rocha matriz, por incrível que pareça. Olha que a gente estudou lá os horizontes do solo. Então, fica ali exposto a laterita, um tipo de rocha que acaba sendo modificado quimicamente, porque primeiro perdeu toda a cobertura, depois fica exposta posteriormente ao sol. Então, toma sol, toma chuva, vai quimicamente modificando até ela tomar um formato diferenciado e fica totalmente exposta. É um material ferroso, chamado de laterita. A laterização ela ocorre após a lixiviação. Na verdade, o nome técnico que nós precisamos entender aqui nessa questão, que justifica o fato de ocorrer essa erosão, são as chamadas de vossorocas. Essas vossorocas, galera, também podem ser chamadas da seguinte maneira. Ó, vossorocas. Vocês estão conseguindo ver aí no meu bloco de notas? Não. Não. O bloco de notas não está aparecendo para vocês aí, não? Tudo preto. Hã? Tá preto. Isso, exatamente. Então, as vossorocas também são chamadas de bossorocas. Difícil de encontrar esse tipo de nome até no livro, né? Nas literaturas. Na maioria das vezes eu vejo bossorocas nos livros do Eustáquio do Sene. Né? Para o nosso edital aí tá ótimo. Mas a Lígia Terra não costuma falar, não. Mas, enfim, esse é o nosso gabarito. Ah, vale lembrar o seguinte, galera. O que tem de especial ou de não especial no Cerrado que atrapalha bastante a agricultura no nosso país? Ou pelo menos para os pequenos agricultores. O grande latifundiário não tem esse tipo de problema. O que eu falei para vocês que na região central existe um problema muito crônico ali, que atrapalha a agricultura? Quem me lembra aí? Tá ligado não. E aí, ninguém lembra não, galera? Não. Solos ácidos, lembra disso? O solo da região central do Brasil é um solo com pH acima de 7. O pH ele é medido de 0 a 14. O pH é o ponto de equilíbrio, né? Partículas de hidrogênio. Então, entre 0 a 7 é um excelente ponto de equilíbrio para você plantar qualquer tipo de cultura. Passou de 7 até 14, já é um solo alcalino, ou seja, muito ácido. Isso significa que qualquer coisa que você plantar ali vai morrer. E aí, o que pode ser feito para resolver esse problema? Utilizar uma técnica, nós falamos isso na nossa aula, mas está lá gravado. Você pode escutar, assistir depois os vídeos, tá bom? Então, só para relembrar, a técnica utilizada para fazer a correção do solo ácido na região central do Brasil chama-se calagem. Essa técnica consiste em adicionar pó de calcário ao solo para que até então ele venha reduzir o nível do pH desse solo e seja permitido aí plantar qualquer tipo de coisa. Recentemente, eu gosto bastante de café, vocês sabem disso, a gente fala bastante. Recentemente eu comprei umas cápsulas no mercado de café que é proveniente do Cerrado. Fiquei até escaldado, mas eu comprei. Gente, o café é maravilhoso. A partir do momento que você faz a correção do pH do solo, você planta qualquer coisa, porque aquele solo ali é um solo que também tem origem na era pré-cambriana do nosso país.
né, do nosso relevo. O nosso relevo ele é muito antigo, então o solo do Cerrado ele é muito bem desenvolvido com todos os horizontes O, A, B, C e R, do primeiro ao último, o que permite se plantar qualquer tipo de cultura ali, excetuando o fato dele ser alcalino. Corrigido o problema da sua alcalinidade, conseguimos plantar qualquer coisa, porque esse solo ele é proveniente do derramamento basáltico que houve nessa região. Então nós temos muito material ferroso, nós temos uma propriedade vitaminosa muito grande. Esse solo ele é extremamente fértil a partir do momento que você corrija a alcalinidade dele. Tranquilo, turma? Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, suave. Então vamos lá, o nosso gabarito da número 2 é letra A, Vossoroca. Número 3. O solo é um componente terrestre essencial para os seres vivos e também para a realização das atividades econômicas, de forma a ser considerado um importante recurso natural. Em termos de composição geomorfológica, pode-se afirmar que os solos, pega a visão dessa palavra aí, geomorfológica, ou seja, a forma do solo. Então, no que diz respeito à forma do solo, podemos afirmar que os solos, dá uma lida rápida aí, 1 minuto para vocês concluírem essa questão. Essa daí é difícil, galera, e quem acertar tem um brinde guardado para vocês aqui, ó. Já deixei separado uma super passagem para você fazer um rolê maravilhoso, aonde em Belfor Roxo. Vai de Olha, guerreiro, a passagem é só de ida e só para você. Vai fazer um super rolê lá em Belfor Roxo, mas só vai ganhar a passagem quem acertar essa questão aí. Agora é com vocês, hein? O desafio está lançado. Sigam-me os bons. É. Letra E. Ih, guerreiro, vai ficar em Bangu mesmo. Letra A. Letra A, deixa eu ver. Ih, letra A e letra E. Não. Vai ficar em Bangu mesmo, cara. Na quarentena, trancado dentro de casa. Não é possível que... Letra C. Hã? B. Você não chute essa bagaça, né? A, B, C, D. A número 3, galera, é a letra B. Olha aqui, ó. Foca aqui. Aqui, ó. Preste atenção. Consolidam-se a partir de fatores exógenos do relevo. Opa, calma aí. Esse gabarito aqui tá errado. Letra B, nada. Calma aí. Vamos analisar. Letra A. Vamos fazer uma a uma, então? Isso é o gabarito oficial. Eu sempre contesto o gabarito oficial. Vamos lá. Letra A. Constitui-se ambiente de erosão e acúmulo de material sedimentar. Fechou um nicho, um núcleo? Não. Porque vem de dentro para fora e também tem o auxílio de fora para dentro. Vamos pular B, porque eu já li, vamos ver a C. São um ponto de partida para a formação de todas as rochas terrestres. Porra, o solo? Não, né? Muito pelo contrário. É o relevo que forma o solo. Auxilia por causa do processo de sedimentação. Letra D. Tem como característica a alteração mineralógica a partir da pressão do ar. Bom, a pressão do ar não muda a característica mineralógica. E característica mineralógica nós só vamos encontrar desde quando esse solo seja extremamente profundo, ou seja, muito bem desenvolvido a partir do horizonte R, que é a rocha matriz. Então não pode. Letra E. Apresenta uma maior fertilidade quando livre de compostos orgânicos? Não necessariamente. Galera, o nosso gabarito é a letra B, mas essa questão aqui ela não fecha muito bem o conteúdo não, concorda? Olha aqui. Consolidam-se? Não, tá correto, galera. A gente precisa ficar muito atento aí à gramática. Olha aqui, ó. Consolidam-se a partir de fatores exógenos do relevo. Ele não fechou o quadro dizendo que ela se forma apenas por fatores exógenos, ó, X, que está acima da crosta, acima da camada. Quais são esses fatores exógenos? Podemos entender como fatores exógenos restos de animais, restos de minerais, ou seja, excremento de animais. Tudo isso vai fazer o quê? Vai formar o que nós conhecemos como humus. Então, ele está dizendo que se consolida e não que se forma ou que apenas se forma, ou que apenas poderíamos entender que os fatores exógenos formam o solo. Muito pelo contrário, está dizendo que se consolida. A única coisa que ele não está dizendo é onde começa, mas isso não interessa, porque as questões aqui também, as opções, não estão nos direcionando para isso. Então é importante a gente entender que consolida o que ficou lá para trás, quem começou, como startou o processo de formação do solo, aqui nesse momento não importa. Então o gabarito é letra B, de bravo, galera. Alguém marcou B aí e não falou? Ficou quietinho no sururu? Eu. Ah, mentira, cara, você não foi não.
Você falou letra D. Quer me dar um migué? Não vai, cara. Não vai para Belfort Roxo agora. Vou lançar esse desafio quando tiver uma outra questão mais difícil. Então vamos lá. Desiste, né, galera? Ainda é a 4, hein? E a chapa é quente. O processo de formação dos solos é relativamente lento e gradual. Claro, isso ocorre no tempo geológico, não no tempo de vida humana. De forma que os elementos e as condições naturais envolvidas são fundamentais para a determinação dos tipos e características desse recurso natural. Sobre a formação dos solos, também conhecida como pedogênese, é correto afirmar. Dá uma olhadinha aí. 1 minuto e meio para fazer essa daí. E aí, galera, fizeram? Fecharam aí? Essa daí eu fiquei entre B e C. Ficou entre a letra B e a letra E a C. C. Eu também fiquei. Tá aí o gabarito, hein? Uma dessas daí. Analisa mais um pouquinho aí para fechar. Só para não dar de graça. O gabarito tá aí. Olha só, quando faltar o quesito técnico, que é o conhecimento técnico acerca do assunto, presta atenção no verbo que está sendo utilizado nas opções. Por quê? Porque ele vai determinar a questão que você quer fazer. Por incrível que parível, galera, isso aí não é só geografia não, hein? A gente precisa interpretar as questões. Aliás, na maior parte das vezes que os alunos, os candidatos, são levados ao erro em questões técnicas como essa, fica basicamente por conta da gramática. Por que isso? Porque algumas questões são muito parecidas, algumas opções. E isso realmente é extremamente complexo. Tu viu que naquela questão anterior, a gente estava dando uma corrigida, eu fiquei na dúvida do gabarito, li todas as opções de novo para poder fechar o gabarito, porque eu já ia contestar o próprio gabarito que eu tenho aqui. Então a gente não pode dar mole com relação a isso. Precisamos ficar extremamente atentos ao que nós estamos lendo para que a gente não demole, entendeu? Então o gabarito está entre a letra B e a letra C. Mas existem algumas palavras-chave aí que estão nessas opções que vão detonar uma dessas duas opções aí. Olha aí, faz para mim e me fala. Eu marcaria C. Tu marcaria C? É. Então vamos lá. Depende, entre outros fatores, da atuação dos agentes intempéricos, né? O que é agente intempérico? Água, vento, calor, frio. Então depende, entre outros fatores. Ele não fechou o quadro. Você ficou na dúvida entre a C e a B, não foi? Isso. Vamos ver a B. Acontece inicialmente pelo incremento de material orgânico. Porra, material orgânico não está ali na crosta? Então não começa por ali. Na verdade, lembra quando a gente viu naquele nosso gráfico, na apresentação da segunda-feira, que eu falo para vocês que o solo ele começa a ser formado de dentro para fora. Lá na rocha matriz, no horizonte R, que começa a se desgastar, subir, ascender, até misturar com material orgânico. Então, material orgânico é a última das etapas. Então, o erro da letra B acontece inicialmente pelo incremento. E o que está correto na letra C, que você fechou o gabarito aí, é que ele diz o seguinte, depende, entre outros fatores, então ele já disse que tem outros, da atuação dos agentes intempéricos. Pô, perfeito. Show de bola. Foi por isso que eu escolhi essa, por causa do entre outros fatores. Exatamente, muito bom. É aquilo que eu te falei, quando faltar o quesito técnico, fica atento à gramática, que ela não vai trair vocês. Número 5. Leia o fragmento a seguir e responda a questão pedogênese. Entende por pedogênese, pedo, solo mais gênese. Origem. O processo de origem ou formação dos solos. Trata-se de um processo lento que demora centenas ou até milhares de anos para completar-se.
dependendo quase que totalmente de fatores externos. A alternativa a seguir contém fatores de formação do solo, exceto, olha essa palavrinha aqui que leva muita gente ao erro, galera. Primeiro bizu que eu já dei para vocês. Se está mandando marcar a questão errada, né? No caso esse aqui, exceto, está mandando marcar errada, você tem aí, das 5 opções, 4 que estão corretas. Sendo assim, uma banca correta, uma banca séria, jamais vai colocar o gabarito quando manda marcar errado na letra A. Por quê? Porque para os desatentos, ao ler a letra A, vai dizer, ó, calma aí, o relevo faz parte, corretíssimo. O relevo está correto, você vai lá e marca a questão. Mas ele não está mandando você marcar a questão correta, está mandando você marcar a questão errada. Então você não vai marcar a letra A. Você sabe que quando mandar marcar a errada, nunca é a letra A, para banca séria. Né? Então, tu só tem 4 opções para marcar. Tu já excluiu. Qual delas que está errada? É isso que a gente precisa saber. Dá uma olhadinha no gabarito aí, rapidinho, fecha o gabarito e me fala. Um minutinho. Eu marcaria B. B de Também. bola? B. B de bola. É. B de bola. Bola. Travou? Tá gravando. Tô aguardando para ver se mais alguém responde. Galera, olha só. Essa questão aqui contém fatores de formação do solo, exceto, vocês falaram, organismos vivos. Organismos vivos, eles fazem parte da formação do solo. Ele não ajuda a criar humus, então ele está correto. Não está fora da régua. O que está fora da régua aqui é isso aqui, ó. Olha a letra D. Águas subterrâneas. Lençol freático ou aquíferos. O que são lençol freático? Água subterrânea. Aquífero. Um aquífero é um conjunto de lençóis freáticos. Ou seja, são grandes porções de água subterrânea. Essa é a diferença, basicamente. É tecnicamente a mesma coisa. Mas eu vou usar o termo lençol freático, o termo aquífero, para designar quantidade de água. E, tanto em um caso quanto outro, ou seja, no agrupamento geral, que são águas subterrâneas, eles não fazem parte da formação do solo. Até porque se misturar com o que está lá embaixo, já era. Então, são as águas subterrâneas o verdadeiro ofensor aqui nessa questão de número 5. Tranquilo, galera? Alguma dúvida aí? Pegou a visão? Peguei. Porque tudo está dentro. Ó. O relevo está dentro. Organismos vivos que ficam acima ali, tranquilo. Material de origem, que é a rocha matriz. O clima, quando já está lá em cima, o solo quase pronto, também determina, também ajuda. Lembra quando eu falei do solo permafrost, que nós encontramos esse tipo de solo congelado lá na Sibéria? E que, por incrível que pareça, tem vegetação ali? Então, o clima determinou a existência desse tipo de solo. Beleza? Vamos lá, número 6. Entre os principais fatores de formação do solo, o principal é o... Galera, meio minuto. Esse é mole, hein? Olha lá. Eu vou ser bem sincero. Eu contesto o gabarito dessa questão aqui. Essa questão deveria ser anulada. Ela eu sei que vocês estão na dúvida, mas eu gosto de colocar. Eu gosto desse tipo de desafio. Se vocês fecharem o gabarito, fala para mim. Se não fechar, diz aí qual é a dúvida. Esse material original é a rocha matriz, né? O material original é rocha matriz, é o horizonte R. Ou seja, é o primeiro. Você vendo daqui para lá seria o último. Mas como o solo se forma de dentro para fora, ele é o primeiro. Então seria ele marcar. Hum? Eu ia na E, então. Tu foi na E, material original? Pois é, cara, o gabarito original não é esse não, tá? O gabarito dessa questão... Ué, meu mouse decidiu parar de funcionar agora. O gabarito dessa questão é aqui, ó. Letra D, clima. Mas, francamente, ó, entre os principais fatores de formação, o que ele determina como principal? Como é que ele tem um parâmetro, né? O indivíduo que elaborou a questão, como ele tem um parâmetro para dizer que o clima é o fator que é mais importante na formação? Olha isso aqui, relevo. O relevo não ajuda? Sim. Também. Vai trazer fertilidade. E a rocha matriz? Se eu tiver uma rocha carregada com material extremamente fértil. Então, assim, essa questão aqui é mal formulada, mas
O gabarito a gente acaba fechando na D aí, pegando carona no que o autor da questão fez, beleza? A gente não se desespera com isso, não. A gente sobrevive. Vamos lá. Número 7. Sobre o relevo, como fator de formação do solo, assinale a alternativa correta. Vamos lá, galera. Essa aqui exige você ler um pouquinho, então vai ter que raciocinar. Um minutinho para fechar essa questão aí. Número 7. Essa daí é difícil, hein, galera? Vou aumentar o tempo em 2 minutinhos aí. Racha a cuca, né? Vamos lá? Vamos analisar todas essas opções? E como as outras questões são mais curtas, a gente acaba tendo um melhor. Eu sei que isso daí confunde mesmo. Vamos lá. Letra A. Nas áreas planas, a formação do solo... Opa, calma aí, só um minutinho que... Não racha, né? Não vamos pagar nada, não. Vai de graça. Vamos lá, letra A. Nas áreas planas, a formação do solo é influenciada pelo menor acúmulo de água, o que ocasiona a redução da ação do intemperismo. Pô, tá certo ou errado isso aí, galera? Fala pra mim. E se Tá estiver errado. Tá errado. Tá errado por quê? Porque nas áreas planas era para ter o maior acúmulo, né? Exatamente, não está escoando água. Fechou. Letra B. A drenagem da água nos solos de relevo inclinado é dificultada, o que ocasiona a redução de ferro e o acúmulo de matéria orgânica. E aí? Eu acho que é essa daí. Ela tá quase lá, né, cara? Ela tá quase lá. É, tá Tem bem uma coisa parecendo que me incomoda verdade. nela, sabe o que é? Aqui. Como é que um relevo inclinado vai... Olha só, a drenagem da água nos solos de relevo inclinado é dificultado. Sim, porque chove, o que provoca o que? A lixiviação. Aí está dizendo o seguinte, olha a justificativa. O que ocasiona a redução de ferro, ok, tudo bem. E o acúmulo de matéria orgânica. Não, na verdade não ocasiona acúmulo, ele perde tudo, até expor a rocha matriz. Então a B está errada. Mas a B, cara, até aqui, ó, ela tá direitinha. Então, se o camarada tiver com muita pressa e desesperado, ele leu quase a questão toda e ela estava quase toda certa. A última frase, a última sentença aqui é que detonou essa questão. Acúmulo de matéria orgânica não rola. Vamos lá, vamos ver a próxima. Essa daí é até uma questão de interpretação. O cara pode ler redução junto com matéria orgânica ali. Exatamente. O que está sendo reduzido é o ferro. A redução concorda com o ferro, com o material, e não com redução de acúmulo de matéria orgânica. Né? Isso daí. O que perde aí o sentido gramatical, né? Concordância. Na verdade, perde a concordância verbal aqui. Perfeito, filho.
Letra C. Nas áreas em que o relevo apresenta maior declividade, a infiltração de água é menor. Correto. O que provoca uma menor ação do intemperismo sobre a rocha-mãe. Cara, essa questão aí é muito top. Tá certo ou errado a letra C? Fala pra mim. Eu marcaria C mesmo. Eu Marcaria também. C por quê? Justifica pra mim aí, por favor. Porque pra mim as outras estão erradas. Ah, para de ser 7. Tá marcando essa que as outras estão erradas. Cara de pau. Eu quero a Não, vou explicação pôr técnica nada. para essa questão aqui. Porque essa questão tem tudo para te levar ao erro. O gabarito é letra C, tá? Por isso que eu estou empolgado com ela. O gabarito é letra C, mas ela tem tudo para te levar ao erro. Quer ver só? Vou te mostrar. Nas áreas em que o relevo apresenta maior declividade, a infiltração da água é menor. Correto até aí, concorda? Correto. Porque, afinal de contas, tem uma enxurrada. Agora, olha o problema. O que provoca uma menor ação do intemperismo. Aí tu pensa assim, como é que provoca uma menor ação do intemperismo? Né? Porque está desgastando muito mais. Só que o intemperismo, ele é o processo de desagregação química que ocorre nas rochas. Só que a rocha-mãe, ela está lá guardadinha. Como é, então, que essa infiltração de água sendo menor provoca uma menor ação do intemperismo sobre a rocha-mãe? Porque a partir do momento em que terminou a chuva e que essa rocha matriz ficar exposta, o que provoca o processo de laterização, o que vai detonar ela não é a água, é o sol. Lembra que eu falei que ele vai mudar as propriedades químicas da rocha? Lembram disso? Sim. Então, Sim. pegou a visão aí da questão, rapaziada? Sim. Beleza, né? Essa questão aí é tiro, porrada e bomba, cara. Essa questão é muito Acertei. bacana. Mas vocês, quando cair essa questão na prova, se cair, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Aqui é geração, rapaz, não é bagunça, não. Vamos lá, número 8. Os principais solos do Brasil são. Me faça feliz, hein? Pelo amor de Deus, eu falei isso na nossa última aula. Pega a visão de pelo menos os principais. Acho que é A. Terra Roxa, Massa P, Salmourão, que é fraquinho em fertilidade, e solos aluviais encontrados bastante aí na região amazônica. Correto. É isso aí, fechadão. Número 9. Sobre a região em que se encontra cada tipo de solo, é correto afirmar que 2 minutos para fazer, em 3 eu comento, encerra a reunião que faltam 5 minutos e abro uma nova reunião para a gente finalizar. Como aí? Galera, essa aí é o tipo de questão que realmente você precisaria recorrer àquela nossa apresentação. Por quê? São informações técnicas e são informações pesadas. Então não fiquem preocupados. Eu vou direto para o gabarito. Até porque eu nem acredito que essa forma de cobrança caia na ESA para a gente não, tá? Então, ó, a região em que se encontra cada tipo de solo correto, fazendo aí uma associação correta, leva para a gente no gabarito na letra C. Ó, os solos aluviais podem ser encontrados em todas as regiões do país, pois são formados a partir da sedimentação em áreas de várzea ou vale. Áreas de várzea são áreas próximas a rios. Tá bom, galera? Então não fica preocupado, não. Ó, faltam 3 minutos. Então, para a gente não perder tempo, que não vai dar tempo de corrigir a questão número 10, eu vou encerrar essa reunião aqui. E aí, me espera aí uns 5, 6 minutinhos, que ele precisa gerar o vídeo, porque senão eu tenho dificuldade para abrir uma outra sala. Então, eu gero o vídeo, salvo e já mando o link para vocês, tá bom? É o tempo de vocês tomarem aí uma água rapidinho no banheiro e dar uma descansada, beleza, galera? É. Valeu.